Bem, vamos lá, para a gente iniciar um curso falando sobre morte, eu acho que é interessante nesse primeiro momento nós definirmos o que é a morte. E assim, parece muito óbvio, mas da mesma forma que o que é a morte parece muito óbvio, e se eu perguntar para você o que é justiça? Você sabe o que é justiça? Provavelmente você sabe. E se eu perguntar para você responder o que é justiça? Será que você vai conseguir responder isso rápido, com uma frase curta, com palavras diretas? Outra coisa, se eu pegar duas pessoas, pega uma pessoa que você confia, que você acredita que pensa o que é justiça também, e coloca essa pessoa do seu lado. Será que as duas vão dar a mesma resposta? Bem, eu fiz esse exemplo para a gente entender que algumas ideias elas estão presentes na nossa sociedade. Então, por exemplo, a gente sabe o que é a morte. A morte, a gente até brinca, né, que a única certeza que a gente tem na vida é a morte e os impostos, né? Então é a única certeza, todo mundo vai chegar a hora para todo mundo, só que às vezes a gente não para pensar o que é esse morrer. E ao longo do tempo, né, ao longo da história do ser humano, a gente já teve várias formas de construir o que é morrer ou não. Até que chegou um ponto que a gente começa a definir um limiar muito sutil. E aí os cientistas começaram a ver que reparar na respiração não era a forma mais útil da gente descobrir se a pessoa tinha falecido, até porque ela continuava respirando. Então eles começaram a perceber que quando o batimento cardíaco, né, o coração parava de bater, era o momento da morte da pessoa. E esse conceito ele foi durante muito tempo, até que a gente descobriu que o coração ele podia parar de bater e ele podia retornar, né, à vida. Então, ou com procedimentos de eletrochoque, com algum tipo de medicação. É aí que a gente chega nos conceitos atuais da morte encefálica, que a gente chama. Então, quando a pessoa ela falece, é quando o cérebro dela morre, e aí a gente não tem mais, né? Quando o tronco, acho que o tronco encefálico, né, vamos chamar assim, quando há falência desse órgão, e aí sim a gente não consegue mais retornar para a vida. Essa construção, ela é atual, porém ela pode ser alterada daqui a algum tempo. A gente percebe que a morte ela vai sendo construída, essa morte biológica. E é uma informação muito importante, muito legal para a gente ter noção. Porque quando a gente fala do morrer, é muito diferente do que é a morte. Então, a morte é essa definição de um corpo que não consegue mais continuar. Né? As células param de dar vida, de dar sentido, perdemos a consciência e a partir daí é o entendimento que temos. Só que a ideia de morrer, ela não é certa para todo mundo, ela é muito diferente. Bem, nesse primeiro videozinho eu quis trazer essa reflexão sobre a morte ser uma certeza e uma dúvida ao mesmo tempo, e como a gente, ao longo, né, da era, assim, a gente foi criando esse conceito biológico da morte. No próximo vídeo eu vou tratar sobre o que é o morrer.